A paz do Senhor, queridos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 10. Perdão, Marcos 1, verso 11, somente. Marcos, capítulo 1, verso 11. Deus vive. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Verso 11 declara o seguinte: E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Pode se assentar. Esse texto, ele marca um tempo na vida do homem, na vida da humanidade. Nós sabemos que ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso, meus irmãos. Ouvirmos o Senhor falar conosco é algo confortante, é algo que nos traz prazer, alegria, direção, esperança. Agora, não ouvir a voz de Deus é justamente o contrário do que falamos. É como caminhar por um deserto escaldante e não ter nenhuma gota d'água sequer para aliviar a sede, saciar a sede. Quando nós lemos a palavra, nós vamos ver que ela está dividida ou encadernada, digamos assim, entre o Antigo e o Novo Testamento, ou o Velho ou o Novo Testamento. O Antigo, ele termina com o livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. E quando começa o Novo, ele abre com os Evangelhos. Entre Malaquias e o texto que lemos aqui nessa noite, nós vamos ter um espaço de 400 anos aproximadamente. 400 anos em que Deus levantou um profeta para falar com a nação, com o povo. 400 anos antes. De Malaquias até aqui Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, há um período chamado período de silêncio, onde não houve, onde Deus não falou à humanidade, não se levantou, não tem registro de que Deus levantou alguém, um profeta, para falar à nação. Então foram 400 anos de silêncio, sem ouvir a voz de Deus. Isso para mim é algo terrível. Deixar de ouvir a voz daquele que nos criou, nos formou, nos tirou do império das trevas, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem prazer na salvação do homem, é algo terrível. 400 anos, um silêncio de Deus. Deus não falou com ninguém. E agora nós vemos que ele levanta João Batista e Deus vem falando através de João Batista. E em seguida nós vamos ver, o texto que lemos aqui vem o Senhor Jesus. O texto que lemos fala exatamente
ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em que eu tenho alegria. Jesus estava passando nesse momento aqui pelas águas. Ele vai até João Batista e pede para João batizá-lo. João até ele questiona a atitude do Senhor Jesus, porque João sabia quem era Jesus. João sabia que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus, aquele que ele declarou que ele não era digno nem de desamarrar as suas sandálias, aquele que ele declarou que após mim vem um maior do que eu. Ele vai batizar vocês com o fogo, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Após mim vem aquele que é o Cordeiro de Deus, o Salvador. Mas Jesus foi até João para ser batizado nas águas, para iniciar um ministério, um plano de redenção que o Pai estabeleceu a vida dele. E Jesus fala assim: João, importa nós cumprirmos o que se manda, o que se determina. E João batizou ele. E o texto que lemos é quando Jesus sobe das águas, o Espírito Santo vem sobre ele, uma forma de pomba, e o Pai da eternidade, ele diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, irmãos, havia muitas pessoas naquele lugar, pessoas que iam ter com João Batista para ser batizado, porque o povo estava cansado de ouvir religiosos, de ouvir conceitos, de ouvir coisas racionais e não ouvir a voz de Deus. O povo estava sedento da voz de Deus, e João vem trazendo a voz de Deus, e o povo ia até João Batista, e consequentemente agora eles escutam a voz que vem dos céus. Eles não estão ouvindo mais uma voz que vem através do profeta João Batista. Eles ouviram uma voz que veio direto dos céus e falou: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É como Deus rompeu um silêncio de 400 anos, meus irmãos, para fazer uma obra redentora, para fazer com que o homem se volte para Ele novamente, para mostrar para o homem: olha, eu não me esqueci de vocês, eu tenho um plano que eu preciso executar para que vocês possam ter a mesma intimidade, a mesma comunhão comigo que tinha no princípio. A voz de Deus. Tem tanta gente que recusa a voz do Senhor. A palavra diz assim: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ele está dizendo: ouça, quebrante-se e permita-se que o Senhor faça parte da sua vida. Mas o homem, ele prefere continuar a sua vida isolado, afastado de Deus. O Senhor não criou você, eu, o homem, para viver afastado, longe dele, meus irmãos. Na fundação dos tempos, quando o Senhor cria o homem, a sua imagem e semelhança, o Senhor cria um homem chamado Adão. E o texto diz que na viração do dia, todos os dias, o Senhor ia ter com Adão, ou seja, conversar com Adão. Todos os dias o Senhor ia na viração do dia conversar com Adão. A voz do Senhor entrava naquele jardim, até que um dia o Senhor entra e o Senhor: onde que você está, Adão? Adão havia se escondido do Senhor. É evidente que, meus irmãos, como o homem pode se esconder de Deus? Não tem como. Mas o Senhor fala assim: onde é que você está, Adão? Porque o Senhor sabia que Adão estava escondendo da face de Deus, fugindo do Senhor. Adão ouve a voz. Ele havia transgredido aquilo que o Senhor disse para não fazer, mas o Senhor estava ali para falar com o homem, trazer a direção. O Senhor disse assim: Adão, olha, não pode comer daquela árvore, do fruto
do conhecimento, do bem e do mal, mas o resto você pode comer, fica à vontade. A voz de Deus, ela nos dá a direção. A voz do Senhor, ela nos leva a pastos verdejantes. A voz do Senhor nos leva, meus irmãos, a lugares secretos. A voz do Senhor, meus irmãos, ela nos garante uma coisa: a paz que excede todo entendimento, meus irmãos. Ouvir a voz do Senhor em meio à tribulação, angústia, perseguição, necessidade, dificuldades, é algo muito poderoso. Já estiveram aquela experiência de você estar um dia, a sua mente está pensando muitas coisas para serem resolvidas, e coisas que você nem sabe como vão resolvê-las, e de repente, aí o que você faz? Você vai, põe um louvor, ou você começa a cantar um louvor que você gosta, e de repente aquilo vai inundando o seu ser. De repente você vai sentindo algo que vai adentrando o seu coração. De repente você vai sentindo algo que vai adentrando a tua alma. E daqui a pouco você vai sentindo aquela paz que excede todo entendimento. Você vai sentindo aquela presença maravilhosa do Senhor. O que é isso, pastor? É a voz do Senhor, confortando, consolando. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, quando ele estava lá no Getsêmani, e ele orou por 3 vezes ali intensamente, e ele fez a mesma oração. Ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E a palavra diz que a aflição, a agonia que ele estava no Getsêmani, porque ele via o que ele ia passar. Ele já via a cruz, ele via o escárnio, ele via a traição de Judas, ele via a negação de Pedro, ele via os apóstolos fugindo, ele via o chicote romano, ele via ser pendurado. Ele já sentia aquilo tudo na carne dele como homem. E ele diz assim: seja feita a tua vontade, não a minha. O texto diz que o Senhor, o Pai, mandou um anjo, e o anjo o confortava, o consolava. O anjo não foi para livrar ele daquilo. O anjo não foi para degradar ou guerrear contra aqueles que viram. Não. O anjo foi cumprir uma missão dada pelo Pai: consolo, conforto. Ele tinha que passar por aquilo. Era necessário que ele passasse por aquilo. Mas como passar pela crucificação, como passar pelo flagelo, como passar pelos cravos pregados, se não ouvir a voz de Deus? Como você e eu vamos passar por adversidades dessa vida, o mar revolto, as necessidades dessa vida, se nós não ouvirmos a voz de Deus? Se nós não dermos ouvidos à voz do Senhor que fala conosco, dizendo: eu estou contigo. Se nós não dermos ouvido à voz do Senhor que fala assim: olha, descansa em mim, nós não vamos conseguir suportar as aflições deste tempo presente. O Senhor sempre quis falar ao homem. Chamou Abraão. Abraão estava num determinado dia no seu tempo, e o Senhor fala assim: Abraão! E olha que Abraão, ele escutou o Senhor falar com ele: Abraão, sai da casa do seu pai, sai da terra onde você habita, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou lhe mostrar, porque eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Aqueles que te abençoar, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoar, serão amaldiçoados. Abraão ouviu aquela voz. E Abraão habitava numa terra, meus irmãos, que pertencia à Babilônia. Uma terra idólatra, totalmente idólatra. Era ídolos para tudo. Era ídolos para o ar, para o verde, para a lavoura, para a água, para o sol, para a lua. Tudo era idolatria. Logo, ídolo. O ídolo
ele tem boca, mas não fala. Ele tem olho, mas não vê. Ele tem ouvido, mas não escuta. O ídolo é só uma imagem, uma figura, não tem poder. Mas o Deus que você serve, ele tem boca e fala. Ele tem olho e vê. Ele tem ouvido e escuta. E ele opera na sua vida e na minha vida, meus irmãos. Abraão ouviu aquilo e saiu. E aquela não foi só a primeira experiência. Ele teve muitas outras. Muitas outras. Ele estava um dia vivendo um momento de conflito, digamos assim, dentro da tenda dele. Gênesis capítulo 15. Ele está lá. Não tenho descendente, não tenho filhos. Quem vai ser o meu herdeiro vai ser o mais velho da casa, o Eliezer, ou Eliezer, Damasceno. Aí o Senhor vem e fala: Abraão, ele não será teu descendente, sai para fora da tenda. O Senhor falando com ele: sai para fora, rapaz, olha para cima, você pode contar as estrelas? E o Senhor disse assim: olha, assim será a sua descendência. A voz. Aqueles dias difíceis que você já passou esse ano todinho de 2021, o ano de 2020, 19, 18, desde o dia que você ouviu a voz do Senhor falando com você, você levantou a sua mão e aceitou o chamado dele na sua vida, essa mesma voz, ela não está muda, ela está mais viva do que nunca, e ela fala contigo e fala comigo. Olha, ele está contigo, está comigo todos os dias. Essa voz, ela sempre vem nos orientar e falar conosco, meus irmãos. É a voz do Senhor. Só abrindo um paralelo, todos ali ouviram Deus falar, ficaram olhando assim, pasmos. Olha essa experiência, meus irmãos. Jesus sai das águas e do céu vem a voz. Coisa grandiosa. Mas tem uma pergunta que eu fico pensando, refletindo sobre ela, uma resposta sobre ela. Todos ali ouviram, mas nem todos deram crédito. Porque Jesus veio depois falando, é a boca de Deus na terra. Hebreus fala isso, que no passado o Senhor falou pelos profetas, mas hoje no novo Ele falou pelo seu Filho, Jesus. Veio falando, o próprio Deus falando, mas nem todos deram crédito à voz do Senhor, como escrito está no profeta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Você fala do Senhor hoje para as pessoas, eles até acham bom, gostoso, alguns até se quebrantam, mas não se rendem. Ouvir é uma coisa, dar crédito é outra completamente diferente. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor, dando crédito. Se nós damos crédito mesmo, nós estamos dando valor, aval, nós estamos concordando. Mas nem todos ali deram crédito. Ouviram, mas não deram crédito. Apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, ele está indo com cartas para poder prender os irmãos do passado. E ele pega uma comitiva e vai até Damasco. No caminho entre Jerusalém e o local dele, onde ele ia, a palavra diz que um resplendor de luz cercou ele. Ele caiu por terra ao chão. Todos ali viram aquela cena. E ele, uma voz falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse assim: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Paulo diz: o que o Senhor quer que eu faça?
E ele disse: entra na cidade, lá será dito o que vai ser feito. Paulo, para que Saulo deixasse de ser Saulo e se tornasse Paulo, servo do Senhor, ele teve que cair por terra, ele teve um encontro com o Senhor, ele teve que dar crédito àquela voz que falava com ele. E o Senhor falou poderosamente com ele, como fala conosco aqui nessa noite pelo Espírito Santo, meus irmãos. Como fala contigo naqueles seus momentos, só você e ele sozinho. Quando fala contigo em sonhos, em visões, quando fala contigo através de um louvor, quando fala contigo através de uma palavra que você ouviu, quando fala contigo através de uma ação que você viu alguém fazendo, ou até a própria natureza, você olha assim, você fala: Deus é tremendo. Você contempla a obra criadora de Deus, tudo que Ele criou, você fala assim: só Deus para fazer esse negócio aí. Você está ouvindo a voz de Deus, Ele está dizendo para você: eu estou vivo, eu contemplo a sua vida, eu sei das suas necessidades, eu sei das suas dificuldades. Eu não te chamei para deixar você abandonado à beira do caminho, eu te chamei para que você esteja comigo no caminho. Eu sou Deus que te chamei desde o ventre da sua mãe. Eu sou Deus que te elegi em meio a bilhões de pessoas sobre a face da terra. Eu sou Deus que te chamo para o meu aconchego, para a minha presença. Eu sou Deus que estou fazendo de você alguém que vai glorificar o meu nome. Eu sou Deus que estou construindo em você uma grande obra para a glória do meu nome. Esse é o Deus que nós servimos. Uma voz, ele ouviu. Jesus sobe a um monte. A passagem em Lucas 9 fala do monte da transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus sobe ali. E a palavra diz que o Senhor está orando e ele se transformou, transfigurou, suas vestes se transformaram. Aí aparece Moisés e Elias. Pedro fica olhando assim. Eu fico imaginando isso, irmãos. Imagina você lá no monte. Aí o Senhor abre os seus olhos, você tem uma visão. E você vê, conforme Pedro viu, Moisés, Elias e Jesus estão conversando. Pedro olhou assim e ficou pasmo com aquilo. Uma experiência. Pedro ficou tão impressionado, gostou tanto daquele ambiente onde o Senhor estava presente, que ele falou assim: Senhor, vamos construir aqui 3 barracas, 3 tendas. Vamos ficar aqui, porque o lugar aqui é gostoso. Tem lugar melhor para estar do que não seja na presença do Senhor? Não tem. Não tem, meus irmãos. Na presença do Senhor, nós não padecemos necessidade alguma. Ele supre todas as coisas para a glória do nome dele. O Senhor levou Moisés 40 dias, 40 noites lá no monte. Moisés estava na presença de Deus. Quem alimentou Moisés? A presença de Deus sustentou Moisés, meus irmãos. Não precisou de nada. A presença do Senhor, ela nos sustenta em meio a esse deserto do mundo todos os dias, meus irmãos. E Pedro disse assim: vamos fazer aqui uma cabana. Aí veio uma nuvem, aquela nuvem que é a presença do Senhor, e fala assim: esse é meu filho amado, a ele ouve. E Pedro ficou assim: que voz é essa? Eles entenderam que era o Pai, o Deus falando. E Jesus disse assim: vamos descer, ainda tem outros lugares para eu fazer a obra. Ou seja, o ambiente aqui é bom? É claro que é. A presença de Deus é maravilhosa? Claro que é. Mas essa presença que Deus concede a você e a mim é para que ela seja externada às outras pessoas, para que conheçam o Senhor, não de ouvir falar, não de um Deus de religião, não um Deus da religiosidade, não um Deus que está pregado numa cruz, não um Deus que está sepultado. Não, meus irmãos,
Deus vivo é aquele que fala conosco todos os dias. Deus não está morto, vivo. Vive dentro de você pelo Espírito Santo, vive dentro de mim pelo Espírito Santo. Todos os dias Ele fala com você, comigo. A voz do Senhor. Eles ouviram, mas nem todos deram crédito. Nós vamos ler o Evangelho e nós vamos ver que Jesus sempre, eu já falei isso aqui, ele tinha compaixão das pessoas que seguiam Ele, mesmo Ele sabendo e conhecendo o coração deles, Ele tinha compaixão. Ele manda alimentar aquela multidão com mais de 5.000 homens, a mesma multidão que depois foge da presença dele, vai buscar ele, e ele fala: vocês estão procurando porque eu alimentei vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele começa a se revelar a eles como sendo um Deus que quer cuidar deles, não apenas com um alimento físico, material, mas com um alimento espiritual algo muito maior. E eles foram embora, mas ainda assim o Senhor sempre estava falando com eles, na esperança que alguém ouça e se volte para Deus. Assim como aquele leproso, o 10º leproso, podemos dizer assim, 10 foram, um voltou, se prostrou, agradeceu, e Jesus ainda falou assim: cadê os outros 9? Já que você voltou, vai, porque a tua fé te salvou. A voz de Deus é algo que nós não podemos perder nunca na nossa vida. Nunca, irmãos. Porque no dia que nós deixarmos de ouvir o Senhor falar conosco, aí nós estamos vivendo segundo a nossa voz de homem, nosso desejo, nossa vontade. Abraão levou Isaac no monte, o Saulo ficou lá aguardando, e o Senhor mandou Ananias lá, e lá impõe as mãos, ele recebe o Espírito Santo, cai as escamas, e ele serve o Senhor. Saulo, que se tornou Paulo, por muitas vezes ele foi preso, e mesmo na cadeia, na prisão, Deus falava com ele. Nós lemos em Atos, Paulo e Silas oram e cantam hinos, a presença de Deus. Nós vamos ver em Atos, Paulo em Roma, prisioneiro, mas o Senhor fala assim: importa que você testifique de mim, porque nós vamos alcançar os níveis com Deus, a intimidade do Senhor mais e mais, à medida que nós vamos ouvindo a voz do Senhor e dando crédito. Eles ficaram pasmados. 400 anos de silêncio. Não dá para ficar no silêncio. Quem já ouviu Deus falar com ele tem aquela sede: fala comigo, Senhor. Clama para ouvir a voz de Deus, porque essa é uma voz mansa e delicada. Para concluir, Elias entra na caverna e o Senhor fala para ele assim: sai para fora da caverna. O que você está fazendo? E Elias vai para sair. Preste bem atenção nisso. Todas as vezes que você pedir para Deus falar com você, você e eu precisamos discernir bem qual é a voz que vai estar falando conosco. O texto diz que passou um vento muito forte, que destruía a penha, ou seja, as pedras. Mas Deus não estava naquele vento forte. O texto diz que veio um grande terremoto, abalando as estruturas. Mas Deus não estava naquele terremoto. O texto diz que veio também
um fogo, mas Deus não estava no fogo. Aí veio uma brisa suave. A Bíblia chama de cício. O que é um cício? Aquilo que é muito suave, uma brisa suave. Deus estava naquela brisa e Elias ouviu a voz do Senhor. Às vezes existem movimentos que parecem que é de Deus, mas não são. Tem fogo que parece que é de Deus, mas não são. Tem ventos, mas não são. É preciso discernir a voz do Senhor, para nós não sairmos para fora e escutarmos aquela voz que não é do Senhor. A voz do Senhor, ela fala na profundeza do teu ser, pelo Espírito Santo. Então saiamos daqui nessa noite, ouvindo a voz do Senhor que nos fala, queridos, todos os dias. Essa voz mansa e delicada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.